Então, na unidade passada, falamos sobre o uso de Simple Past com verbos regulares, ou seja, os verbos cujo passado é feito acrescentando-se ed. Hoje vamos falar sobre verbos irregulares, ok? Observe esses dois exemplos aqui, ó. Susan visited Egypt last month. Então, o verbo visit, ele é regular, passado termina por ed. Agora, observe esse exemplo com o verbo take, que não é um verbo regular. She took a cruise on Nile River. Então, ela pegou um cruzeiro no rio Nilo. Então, o verbo take, o passado é took. Completamente diferente. Aí, no seu livro-texto, você vai encontrar uma tabela de verbos. Dá uma olhadinha nessa tabela. Então, aqui a gente tem o infinitivo, não é? Que é o nome, a base do verbo. E aqui, a coluna de passado. Então, observe, por exemplo, o verbo become, tornar-se. Passado became. Nossa, o verbo begin, começar. Passado began. O verbo apostar, bet. Passado bet. Verbo blow, soprar, blew. Verbo buy, comprar. Passado bought. Observe que não há relação nenhuma, não é? Entre o infinitivo e o passado. Ou seja, não dá para a gente simplesmente dizer, olha, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. Não. Eles são completamente diferentes. Eles não seguem regra nenhuma, ok? Vamos ver mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Verbo esquecer, forget. Olha o passado, forgot. Verbo get, got. Verbo go, passado went. Ou seja, não há como a gente definir uma regra para você poder estudar os verbos no passado. A não ser, olha aqui, ó, memorizing the irregular verbs. Ou seja, não tem jeito, você vai ter que memorizar, você vai ter que decorar o passado dos verbos irregulares. O que você pode fazer, por exemplo, é colocar os verbos por semelhança. Get, got, gotten, forget, forgot, forgotten e assim por diante. Ok? Muito bem. Irregular verbs. She took a cruise. Então, she took a cruise. Afirmativa, sujeito she, mais o verbo took, mais complemento. Para eu fazer interrogativa no passado, é a mesma coisa, a gente faz da mesma forma como para os verbos regulares. Você vai acrescentar o did antes do sujeito e o verbo volta para o infinitivo. Então, did she take a cruise all over Europe? Respostas: no, she didn't. Ou, se fosse afirmativa, yes, she did. Negativa. Sujeito, mais didn't, mais o verbo no infinitivo. Então, she saw. Ela viu, passado do verbo ver. Para eu colocar isso na negativa, she didn't, verbo volta para o infinitivo. She didn't see. Ok? Então, para a gente recordar, verbos regulares. Regulares. Passado é feito acrescentando-se ed ao verbo. Verbo, exemplo, live, viver, morar. Passado, lived. I lived em Bauru. Eu morei, eu morava em Bauru. She lived em Bauru. Ela morava em Bauru. They lived em Presidente Prudente. Eles moravam ou moraram em Presidente Prudente. Se o verbo for irregular, aí não tem jeito. A gente tem que realmente decorar, mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo. O verbo go, que é o verbo ir. Se você olhar na tabela, o passado é went. Então, I went to USA in
1990. Então, eu fui para os Estados Unidos em 1990. Se ao invés de I fosse, por exemplo, ela, she, o verbo não muda, ó, she went. Se fosse nós, we went. Se fosse they went. Enfim, não muda, é went para todas as pessoas.